Olá, meu nome é Flávia Cambrucci, eu sou psicóloga e vim responder algumas perguntas para os alunos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que são eles a Bianca, o Eduardo e a Samira. Como é a psicologia como ciência? Psicologia é uma ciência porque temos todo um aparato técnico e teórico, cientificamente e empiricamente comprovados. Infelizmente, ainda vejo muitas pessoas confundindo a nossa profissão com terapias não científicas. A psicologia nasce a partir de estudos que compreendem a relação das emoções com o comportamento e, durante seu desenvolvimento, muitas teorias e principalmente técnicas foram sendo aperfeiçoadas para que no seu dia a dia possamos trabalhar pautados por esse conhecimento técnico, científico e ético. Me preocupa esse avançar de terapias não científicas e a confusão que muitas vezes gera em leigos, como comparação das técnicas. E vejo que nossa classe precisa sim se unir, dialogar com o social, para que possamos manter esse lugar da psicologia respaldado pelo saber comprovadamente científico. E como profissão? Vejo a psicologia como uma profissão jovem. Completaremos 60 anos no próximo ano. Já evoluímos muito, estamos atuando em muitos contextos, mas vejo que nossa classe, se bem unida, poderá avançar ainda mais a se fazer vista e melhor reconhecida. A atuação do psicólogo se faz importante em muitos contextos: social, comunitário, empresarial, clínico, esportivo, hospitalar, escolar e muitos outros. Trabalhamos com a subjetividade humana e gosto de pensar que onde há pessoas e subjetividade, o psicólogo tem uma atuação importante e muito a ajudar no desenvolvimento de pessoas e social. Mas penso que para isso acontecer, é fundamental que nossa profissão seja pautada por algo precioso, que é a nossa ética. Sem ela, nosso fazer e nossa atuação perde sua essência. Como foi seu curso formativo? Ingressei na psicologia em 2006 na Unicinos, Universidade do Vale dos Sinos, e me formei em 2012. Nesse final de graduação, tive a grande oportunidade de ser contratada pelo local onde realizei meu último estágio, atuando como psicóloga no NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Realizei em 2013 a 2014 a formação em terapia comunitária integrativa pelo Instituto CAIFCOM. Nessa época, meu foco se voltava para práticas de grupo e para a promoção da saúde mental nos bairros em que eu atuava. Paralelo a esse trabalho, passo a sublocar alguns turnos o consultório de uma colega, me dedicando ao trabalho da psicologia clínica e o atendimento individual de crianças e adultos. Confesso que esse início na clínica individual foi de grandes desafios. Passo a participar de grupos de estudos de clínica e técnica psicanalítica, área da qual sempre me aproximei. Aos poucos, fui percebendo o quanto a psicologia clínica tornava o meu fazer muito mais enriquecedor e passo então a investir nesse campo, atuando somente na clínica a partir de 2017. Em 2018, inicio a formação em psicanálise pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, finalizando ele nesse ano de 2021. Quais as escolhas ou referências teóricas nortearam tua formação? Durante a graduação, eu fiz 2 anos de pesquisa em iniciação científica na área da neuropsicologia. Realizei cursos da psicologia sistêmica e cheguei bem perto de iniciar uma formação nessa área. Na metade do curso, iniciei os estudos de psicanálise. Lembro de conversar com uma colega o quanto era complexo entender e, ao mesmo tempo, fascinante o estudo do inconsciente. A partir daí, a psicanálise se torna um referencial teórico em que me baseio para pensar o sujeito e a sociedade. Entendo que uma teoria nos norteia a pensar os caminhos para nosso fazer, mas compreender e ter uma leitura de outros torna nosso olhar mais amplo. Como é teu cotidiano no ramo da psicologia? Eu atendo no consultório de segunda a quinta-feira. Nas sextas estou em seminários de formação. Entre atendimentos, concilio minha análise pessoal e estudo dos casos em supervisão semanal e momentos de estudo individual. Gosto de fazer um cálculo com isso a cada paciente que atendo, reservo no mínimo mais 30 minutos na minha semana para estudar e pensar os caminhos para ele. A terapia ou a análise não se dá apenas naqueles 50 minutos de frente ao sujeito, se dá também em momentos que lemos, estudamos, escrevemos e pensamos sobre. É claro que também faço intervalos para um café e para uma leitura despretensiosa para distrair minha mente.
O que te induziu a escolher essa área? Eu não iniciei minha escolha profissional na psicologia. Eu gosto de muitas coisas enquanto profissão, e a arte é uma delas. Minha primeira escolha foi publicidade e propaganda, que cursei por 3 semestres. Obviamente que nos 2 primeiros semestres sentia que algo desse curso não encaixava comigo, e sabemos que pode ser muito angustiante se sentir perdida frente à sua escolha aos 18 anos de idade. No curso de publicidade existia uma disciplina chamada Psicologia da Comunicação. A maioria dos textos eram de Freud e eu fiquei extremamente fascinada com aquilo que estava lendo. Muitas respostas de minhas perguntas estavam ali. Eu lembro dos colegas sentindo muita dificuldade em compreender aquilo para mim parecia muito óbvio. Foi nessa disciplina que percebi que estava no curso errado. Depois disso, realizei orientação vocacional. Fiz terapia para encontrar o que eu realmente desejava. O que me levou a cursar psicologia foi a grande curiosidade de compreender o ser humano, curiosidade que tenho desde sempre. Não iniciei neste curso pensando nele como profissão, mas primeiramente como ciência. Quais são os facilitadores e dificultadores na sua área profissional? Nossa área exige muito de nós. Fazemos grandes investimentos para estar aptos a atender de forma ética e escutar com empatia nossos pacientes. Compreendo que o grande desafio dificultador são esses investimentos no início que parecem não nos trazer um retorno em curto prazo. No início da minha profissão, tive muito a sensação de que estava investindo muito mais do que estava ganhando. Mas é com persistência, paciência e sabendo esperar que o retorno acontece. Ele vem. Facilitador é que nossa profissão é bem-vinda em muitos contextos. O leque de atuação é muito grande, o que proporciona realizarmos estágios, fazermos contatos, conhecer pessoas e construir nossa identidade profissional ainda na graduação, o que facilita encontrar caminhos para atuação após formados. Como foi o processo da psicologia durante a pandemia? Afetou de alguma forma a profissão? Eu já realizava atendimento online antes da pandemia, o que tornou o processo de transição para a clínica online um pouco mais fácil. Porém, me ver diante de uma agenda 100% online tornou o meu trabalho muito mais cansativo. O atendimento de crianças foi extremamente desafiador e surpreendente. Ver atrás da câmera como os pequenos veem o mundo deles me fez me sentir mais próxima a eles. Acredito que nessa pandemia pudemos desenvolver nosso aparelho psíquico para atuar nesse formato mais claramente. Pagamos um preço frente ao cansaço psíquico que ele nos levou. Para além disso, acredito que trabalhar com a clínica do trauma e de luto nesse período também exigiu muito mais de mim enquanto profissional. Vivenciar o medo da morte, a insegurança junto aos pacientes, nos coloca em posição horizontal com eles. Estamos todos no mesmo barco. Isso mexe com a técnica. Temos que ter um manejo diferente, um tato, uma empatia e claramente uma elasticidade em nossa técnica analítica. O que tu entende que vai mudar na psicologia depois da pandemia? Muitas coisas, nossa técnica evoluiu muito em menos de 2 anos. Eu tenho pensado e estudado que a técnica psicanalítica terá mudanças e vejo como mudanças favoráveis. O setting mais importante não será a sala, a poltrona ou o divã do analista, mas nas palavras de Green, e mais importante será o setting interno do analista. É a partir desse último que a análise acontecerá. Após a pandemia, se chover e o paciente desejar vir ao atendimento online ao invés de presencial para não precisar sair de casa. E aqueles pacientes que não desejarem mais voltar presencial, desejarem seguir online. E se o paciente desejar fumar enquanto está em sua sessão online no sofá de sua casa? Será resistência, ataque ao setting? Como procedermos tecnicamente de forma ética frente a este novo? São questionamentos que somente vivenciando o final da pandemia poderemos responder. Creio que por hora são questionamentos que devem ficar conosco, em elaboração, mas creio que a técnica terá mudanças. Precisamos de uma técnica mais elástica e menos ortodoxa. Conte alguma curiosidade a respeito da sua formação, alguma situação que tenha considerado marcante na profissão.
Eu realizei muitos estágios e, se pudesse dar uma dica, daria esta: façam estágios, mesmo voluntários. Isso garante um enorme conhecimento e conhecemos pessoas que ficam ligadas a nós, construindo parcerias para depois. Eu iniciei um estágio voluntário no quinto semestre do curso e segui com ele até o final da graduação. Até hoje sigo conectada a essa instituição social de forma indireta, ajudando quando posso como voluntária. Passados 9 anos de formada, ainda recebo em meu consultório pacientes adultos que na época que os atendi eram crianças, muitos em situação de vulnerabilidade. Acredito que a psicologia vai além do consultório. Ela perpassa o social, ela é uma via para a construção de uma sociedade melhor. Receber anos depois crianças em situação de vulnerabilidade, hoje quase adultas, e que puderam, frente ao trabalho em conjunto daquelas equipes, se tornaram pessoas do bem, construindo suas vidas e carreiras, nos acalma a alma e nos faz ter esperança de uma sociedade melhor. E por último, tem alguma mensagem para os estudantes que querem seguir nessa área? Vivam o que vocês foram praticar. A gente somente chega com nossos pacientes até onde nós fomos enquanto pacientes. Temos muitas ferramentas de trabalho no nosso fazer, a teoria e a técnica, mas principalmente o nosso aparelho psíquico. Não vamos muito longe com nossos pacientes se não vivenciamos e acreditarmos no que estamos fazendo. Quando duas pessoas conversam, são duas mentes sincronizadas naquele momento. Acredito que atuamos de forma ética e responsável frente ao sujeito que nos entrega seu bem mais precioso que a sua história. Precisamos estar firmes e amparados no nosso tripé, nossa análise ou terapia, nosso estudo constante e atualizado e a troca em supervisão, pois temos sim muitos pontos cegos. Vejo que é muito importante estarmos inseridos em alguma instituição de colegas, ou grupos de estudos, supervisão coletiva, obtendo trocas saudáveis e assim fertilizando o nosso fazer e a nossa profissão. A próxima entrevistada é uma professora de língua inglesa e de língua portuguesa. Então, né, vou falar um pouquinho sobre a minha profissão, um pouco da experiência que eu estou tendo desde o ano passado, tá? Então, eu sou a Nidiane, eu tenho 40 anos, de profissão eu tenho mais ou menos uns 20 anos de sala de aula, dando aula de inglês, já dei aula de português no ensino fundamental para alunos de 9º ano. Sou formada em letras, português e sou formada também em inglês. Estou terminando uma pós em educação básica. Então, vou começar falando um pouquinho da experiência nova que eu estou tendo com o ensino de língua portuguesa como língua estrangeira e língua de acolhimento. Eu dou aula para estrangeiros que vêm do Senegal, do Haiti. Tem outros que vêm de outros lugares, assim, da própria Colômbia, lugares assim mais perto também, né? Mas o que domina, o que predomina são os senegaleses e os haitianos. Eu sou, então, professora também da UX, na parte das línguas estrangeiras, e também sou prof no CETEC, de língua inglesa. Além de dar aula há 8 anos no CNA de língua inglesa. Mas mais especificamente sobre a língua portuguesa como língua estrangeira e língua de acolhimento, essa experiência está sendo muito rica pelo fato de que eu possa ajudar essas pessoas que querem permanecer aqui no nosso país, porque eles precisam saber falar a nossa língua. Então, além de tudo isso, além do idioma, a gente precisa também ensinar a eles a nossa cultura e como eles podem se comunicar aqui, né? E como eles podem fazer aqui para poder sobreviver, para poder arrumar emprego.
Enfim, então, assim, é uma experiência maravilhosa. Quanto às aulas, então, para esses alunos estrangeiros, estamos fazendo um grupo de estudos, uma capacitação para a gente poder atender melhor as necessidades deles. Nós preparamos as aulas. Material é muito difícil encontrar, né? Um material assim que a gente possa nos basear, então é bem complicado. Então, nós seguimos uma temática, temos uma ementa para cada nível e nós elaboramos as aulas, preparamos slides, principalmente no nível que eu trabalho, que é o nível iniciante, onde eles não falam muito pouco, na verdade, né? Eles estão aqui há mais tempo, mas tem alguns que conseguem se virar melhor, outros têm mais dificuldade, não conseguem falar, tem alguns até que não conseguem ler, então tem muitos desafios aí. Então a gente prepara os slides com muitas imagens, e vamos preparando conforme a temática de cada aula. Na ementa, então já estão previstas todas as temáticas, o que nós temos que trabalhar com eles, e a partir daí a gente vai desenvolvendo as aulas. São 12 aulas, então cada aula tem uma temática, eles têm atividades assíncronas, porque as aulas são online, tem alguns ainda que estão no seu país de origem, tem outros que estão morando em outros lugares, São Paulo, Porto Alegre, tem vários, tem alunos de vários lugares aqui do Sul e de outros estados, então a gente faz aulas online, síncronas, e eles também têm atividades assíncronas que eles têm que nos entregar, e nós temos um grupo de WhatsApp onde eles vão mandando as dúvidas, e nós vamos nos comunicando para que eles consigam realizar as tarefas e qualquer outras dúvidas que eles vão tendo, né? Inclusive questões assim até administrativas, às vezes alguns alunos me procuram para perguntar algumas outras questões relacionadas a pagamento, aí eu encaminho eles para a secretaria da universidade, do bloco, né, do bloco L, que é o bloco das línguas. Então a gente faz também esse trabalho de intermediar essas relações para que eles consigam realizar as tarefas, realizar os pagamentos que eles precisam, né, e efetivamente ajudar, né? O nosso objetivo é ajudar essas pessoas que estão desesperadas porque eles querem uma condição de vida melhor, querem buscar família, querem morar aqui. Então, assim, a gratidão que eles têm por nós, por nossas aulas e por todo esse trabalho que nós estamos fazendo, assim, é muito grande. E o aprendizado que nós temos também com a condição deles, com as histórias de vida, também é muito grande. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu me sinto muito honrada e muito grata por ter tido essa oportunidade de conhecer essas pessoas, mesmo que virtualmente, né? Mas eles ligam a câmera, eles conversam, eles são muito afetuosos. Então, assim, é uma experiência única que eu quero continuar por muito tempo ainda nessa área e poder ajudá-los cada vez mais. O que te motivou a trabalhar como professora? O que inicialmente cativou o interesse nesse meio? Bom, o fato de ter o exemplo da minha mãe exercendo a profissão e presenciando o carinho dos alunos com ela também influenciou um pouco a minha vontade de ser professora. Porém, ao iniciar o estudo da língua inglesa e me apaixonar completamente por esse idioma, me fez querer espalhar essa paixão e mostrar às pessoas o quão incrível e libertador é falar uma outra língua e poder se comunicar com o mundo. Então, dessa forma, eu resolvi que o meu lugar não seria em qualquer outro lugar que não fosse a sala de aula, tentando passar todo o meu entusiasmo, todo o meu encantamento aos alunos. Então, esse foi, né, o primeiro indício que poderia preencher a minha vida, né, o fato de eu
começar estudando inglês e achar que isso era a coisa mais incrível do mundo e querer compartilhar isso com mais pessoas, quanto mais pessoas, melhor. Qual a parte tu acredita ser a mais difícil de dar aula? Sem dúvida, a parte burocrática. Planilhas, fechamento de notas, correção de provas e trabalhos, além de, claro, toda a preparação de aula, que requer um tempo fora da sala de aula, e isso resulta num trabalho dobrado, muitas vezes, né, e sem o reconhecimento que a gente mereceria. Também, né, outro ponto que eu posso citar como uma grande dificuldade seria a falta de compreensão de alguns pais por não reconhecerem as falhas dos filhos e muitas vezes colocarem a culpa no professor. Então, nós temos que lidar com essas situações, né, quase que, assim, de uma forma bem, às vezes dolorosa, às vezes não existe o entendimento. Mas enfim, né? Quando a vontade de transformar e ser transformado, né, através da educação, com o contato com os alunos, é maior do que todos esses desafios, então tudo isso se torna pequeno e a gente contorna, né, dá a volta por cima, e daqui a pouco a gente nem lembra mais, né, daquele momento que foi tão doloroso, tão sofrido, que a gente teve problemas, e daí a gente chega na sala de aula e encontra alunos maravilhosos, então isso tudo acaba, né, por ser esquecido e se torna bem pequeno, né, então essas seriam as partes, né, ao meu ver, mais complicadas, né, dentro da rotina, né, da nossa rotina de trabalho. Durante o início da carreira, tu pensou em mudar o curso? Na verdade, não foi a minha primeira escolha, de fato. Ingressei no curso de comércio exterior, né, que agora é comércio internacional, achando que o fato de falar inglês seria a garantia do sucesso. Porém, durante o curso, eu percebi que eu era um peixe fora d'água, né, e que as muitas disciplinas que envolviam cálculos não me deixariam mais feliz. Eu não estava conseguindo acompanhar aquilo. Decidi então que meu destino seria outro, né? E daí resolvi fazer o vestibular para letras, né, português e inglês. E então comecei o curso e aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu tive professores incríveis, o curso foi absolutamente maravilhoso e ali sim eu me encontrei e achei que estava tudo bem. E daí eu estava me sentindo assim mais motivada e capaz, né, de poder fazer aquilo, né, de exercer essa profissão, enfim. Então, esse curso que eu fiz, né, era tanto comércio internacional quanto letras, foi pela UX, né, só que daí comércio internacional eu estudava no campus aqui de Farroupilha e letras tinha só em Caxias. Então, eu trabalhava, dava as aulas, e como eram disciplinas durante o dia, então eu tinha que dividir, né, algumas aulas eu dava à tarde, estudava de manhã, poucas disciplinas eu tive à noite, então era mais um curso diurno e eu tive que ir me virando, trabalhando, estudando, mas faria tudo de novo. De que forma a pedagogia ainda cativa teu interesse no trabalho depois de alguns anos praticando? Eu acredito que somente a educação é capaz de mudar o mundo e transformá-lo num lugar melhor. Isso só é possível através da educação. Então, né, por esse motivo, eu persisto ainda nesse caminho, porque não é somente uma questão de ensinar um idioma para alguém, né, mas sim transformar mentes, vidas, criar laços afetivos e amizades para a vida inteira e transmitir para todos esses alunos que por mim passaram todo o conhecimento e valores que eu acho que são importantes. E ainda por cima, nesse processo todo, não é só o professor que passa conhecimento, mas a gente também é transformado
e aprende muito, muito com esses mesmos alunos, né? Porque eu acredito que ser professor é ser um eterno aprendiz, e isso é maravilhoso. Não existe palavras para descrever esse sentimento, esse processo, né? Essa interação entre, né, aluno e professor, e o quanto a gente pode extrair dessa relação. Que conselho tu daria para quem pensa em dar aula? Em primeiro lugar, quem pensa em dar aula deve amar a educação e amar pessoas também, pois somente com amorosidade é que se consegue superar os desafios dessa profissão. Então, eu acredito que não tem outro conselho outro conselho melhor que eu possa dar, a não ser esse. Tem que amar, tem que gostar muito, tem que amar a profissão, tem que amar pessoas, tem que amar a educação, acreditar na educação. Porque só com amor, né, tendo todo esse afeto, é que a gente consegue superar esses tantos desafios que a gente tem dentro dessa profissão. Né? Claro, todas as profissões vão te apresentar desafios, mas essa profissão em especial, né, o ser professor, é uma tarefa bem árdua, além de ser muito, de carregar muita responsabilidade, pois a gente lida com pessoas e sentimentos dessas pessoas, então é muito delicado. Então, amar pessoas, amar a educação. Qual o sentimento de ver seus alunos avançando e se tornando cada vez mais independentes? É um sentimento mais sublime da profissão. É o sentimento de dever cumprido, é um sentimento de orgulho dessas pessoas e de gratidão também por ter tido a honra de participar do processo de aprendizagem deles. Então é um sentimento realmente assim de realização. Eu consegui cumprir com a minha missão, com o meu objetivo, e além de sentir assim muito orgulho dessas pessoas, desses alunos, e, e pensar que, né, pelo menos eu participei, eu fiz a diferença naquele momento, naquele processo de aprendizagem. Então é incrível. E por fim, você escolheria hoje passar por todo o caminho para se tornar professora? Olha, não vou negar, tá, que em alguns momentos, alguns acontecimentos, me fizeram repensar se eu estava no caminho certo, se não seria hora de mudar o rumo. Eu até tenho alguns projetos em mente, no âmbito da educação também, porque eu acredito que a sala de aula precisa se renovar. E quando eu sentir que eu não posso mais acompanhar essa renovação, eu sei que eu devo retirar meu time de campo. Mas eu faria tudo novamente, sim. Claro, de forma bem diferente, porque com o aprendizado que se tem hoje, a gente pode avaliar o que poderia ser melhorado, né? E como foi e como deveria ter sido. Mas eu penso que vale a pena, valeu a pena, por todos os alunos e amigos especiais que eu fiz e por todo o aprendizado que eu tive. Eu tenho alunos que moram assim no meu coração, que ainda hoje me chamam de prof, de teacher. Então, assim, eles já tem uns que já estão até casados, têm filhos, e ainda assim, às vezes a gente se encontra na rua e ainda, né, eles vêm com o mesmo carinho que eles tinham comigo, enquanto eu era professora deles. Então, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. E claro que talvez eu não sei se eu vou permanecer assim por muitos e muitos anos ainda. Eu sei que eu ainda tenho um bom caminho pela frente. Mas, como eu já falei, eu tenho outros projetos
mesmo no âmbito da educação, dentro da área da educação, mas que não envolva tanto sala de aula, por justamente essa questão de que talvez eu não vá ser mais útil ou necessária ali daquele formato, daquele jeito. Mas eu continuo, sim, né? Quero trabalhar com educação e com pessoas a minha vida inteira, até que eu consegui coordenar as minhas ideias.